Boa noite, professor. Me chamo Henrique Ferreira da Silva, matrícula 2024, 24, 22, 3, beleza? E estou aqui para apresentar sobre o trabalho já. Então, antes de começar, eu gostaria de informar que meu webcam está aqui embaixo, né? Meu monitor está aqui em cima, então é por isso que você me vê meio que olhando para cima, tranquilo? Então, bora lá. Inicialmente, vamos começar aqui falando sobre o que é, né, o Jython. De forma resumida, o Jython é uma implementação open source, né, de alta performance que foi é, desenvolvida para a linguagem Python, né? Só que foi desenvolvida em Java, beleza? Ou seja, para Python, mas foi desenvolvido em Java. Diferentemente do interpretador de referência, da padrão do Python, que é o CPython, que foi escrito em C, o Jython ele compila o código-fonte do Python em bytecodes e dessa forma, né, a JVM consegue, né, a Java Virtual Machine consegue estar traduzindo, né, convertendo, executando esses bytecodes, e é por isso que o Jython ele permite o Python utilizar as bibliotecas, as classes do Java, beleza? Então, bora aqui para o código. Antes de mostrar, né, os exemplos, vou estar mostrando aqui no terminal, executando, beleza? Via Docker, tranquilo? Vou dar um build aqui primeiro e já após isso vou estar rodando aqui para mostrar que está funcionando perfeitinho. Pronto, vou usar o Docker Run aqui para dar run às atividades, né? No caso, perdão, nos exemplos. O exemplo 1 e o exemplo 2 chegou executado com sucesso. Ou seja, os dois já funcionam perfeitamente. Infelizmente, não vou estar conseguindo mostrar perfeitinho, um pouquinho bonitinho, devido ao tempo curto. Beleza? Mas, como pode ver, está tudo funcionando. Começando pelo exemplo 1, eu vou estar mostrando os pontos mais importantes. Inicialmente, eu gostaria de dar menção honrosa aqui, né? Aos o From, né? Como podemos ver, estamos importando bibliotecas do Java aqui no Python e utilizando as classes, né? Eu estou utilizando só algumas, por isso eu só importei algumas classes da biblioteca e não tudo, beleza? É, mas, de forma resumida, as partes mais importantes que temos aqui, assim, perdão, esse exemplo 1, ele realiza uma requisição HTTP GET, né, para uma API pública que está ali, uma API pública padrão, consome a resposta através de stream de entrada e gera o hash criptográfico seguro SHA-256, né, que foi o algoritmo que eu estou utilizando, da resposta. Toda a camada de rede, buffer, entrada e processamento criptográfico é delegado tudo às funções e funções não, funções, classes e etc. do Java, beleza? Não do Python. Mostrando o poder do Jython, né, aqui. A parte mais importante que podemos estar mostrando aqui é essa questão aqui da URL. Como podemos ver, estamos criando aqui uma variável URL, utilizando a classe URL lá do Java.net, passando aqui um endpoint, né, que é a API pública, e com isso você está criando conexões aqui, né, abrindo a conexão através da URL, etc. Ou seja, através disso a gente consegue estar usando a API nativa do Java, né, que é o Java.net, diretamente no Python para abrir conexões HTTP, né, sem precisar de alguma biblioteca externa. Outro ponto importante é esse digest aqui, beleza? Ele basicamente vai invocar um motor de segurança lá do Java, né, que é o java.security.messageDigest, uma coisa assim mais ou menos, né, para calcular o hash SHA-256 dos dados baixados, beleza? Ou seja, que ele pega uma instância, né, do algoritmo que eu escolhi e dá um encode do TF8, por causa que lá no Java ele não consegue ler texto puro, então é por isso que a gente tem que estar convertendo. Depois a gente converte de volta, né, para hexadecimal para ficar mais fácil de ler, né, humanamente falando. Agora, por exemplo 2, né, de novo temos aqui os imports, né, e esse exemplo 2 nada mais é do que uma concorrência multithread e coleções Java, beleza? Ele basicamente executa processamento concorrente assíncrono utilizando uma pool de threads gerenciados pelo executor service da Java Virtual Machine, beleza? Lotes de dados numéricos armazenados em array list são processados em paralelos via tarefas que implementa a interface Kélabo lá do Java, né? Novamente mostrando o poder aqui do Jython. Aplicando funções utilitárias da classe collections como e formatação temporal, como o Java Time, beleza? Os dois principais pontos que podemos estar mostrando aqui é justamente a classe cálculo parcial, né? Aquela dando Kélabo lá do Java, beleza? Basicamente é uma classe escrita em Python, mas que implementa a interface Java Kélabo e utiliza métodos de coleções nativas, como collection.mass, collection.min, né, que pega o maior número do array, o menor número do array, tem o sum aqui que soma todos os números do array, etc. E para finalizar, temos aqui o executor, beleza?
Aqui, ó, executors.new fixed thread pool 3. Foi mal, meu inglês não é muito bom. Mas basicamente ele vai criar uma pool de três threads reais da Java Virtual Machine e dispara todas as tarefas Python para rodarem concorrentemente em segundo plano. Então ele pega as tarefas, né, que vai ser gerada aqui, beleza? Pega todas essas tarefas, passa para as threads executa e chama esse call aqui, ó, e faz todos os cálculos bonitinho e retorna essa belezura aqui, ó. Pronto. Aí é basicamente isso. Beleza? Eu vou estar finalizando aqui, tendo em vista que só temos 5 minutos, né? E precisamos bater a meta. Valeu, professor. Qualquer coisa, só dá um toque.